Bom, boa noite e muito bem-vindos. Obrigado pela participação. E hoje nós temos a conclusão sobre o capítulo 7, o capítulo que fala todo das dádivas do reino, que nos dá uma ideia de como que é o reino de Deus. Afinal, nós, na crença de separação de Deus, esquecemos disso, e Jesus nos lembra disso, que numa parte da nossa mente, na nossa mente certa, que é o lar do Espírito Santo, nós sabemos como que é o reino de Deus. Mas a nossa consciência, quando ela decidiu se unir à ideia de separação, é como se ela tivesse se perdido a comunicação, perdido a capacidade de saber do que ela sabe da mente certa. E por isso que Jesus, ele nos traz aqui uma ideia do que seja, então, o estado de graça, o estado da graça, que é o estado de bem-aventurança, um estado sem preocupações, um estado de simplesmente pura alegria, sem passado, sem futuro, simplesmente uma alegria indescritível aqui no mundo separado, no mundo dual. Então, e esse é o estado natural nosso, mas antes de vermos o que Jesus nos traz sobre o estado de graça, vamos fazer como nós sempre temos feito, a nossa entrega da nossa mente ao Espírito Santo, e para isso nós podemos nos preparar, trazendo o pensamento para o agora, observando os pensamentos superficiais do nosso dia. Observemos eles e os deixamos ir, porque agora a nossa meta é nós permanecermos com a nossa real vontade, que é nos dada através do Espírito Santo. Ele que tem guardado a memória da nossa vontade para nós, e ele quer nos restituir essa memória. E para isso ele é o nosso professor, nosso condutor, é dele que vem a compreensão do que nós compreendemos quando nós olhamos as lições que Jesus compartilha conosco. E então, escolhendo que nós queremos ouvir do Espírito Santo e somente dele o que temos para saber do estado de graça, nós estamos prontos então para vermos o que Jesus nos fala aqui. E Jesus, ele logo no início, no primeiro parágrafo, ele já nos diz que o estado de graça, então, é o nosso estado natural. E ele é um estado de pura alegria. Fora desse estado, não há alegria verdadeira. Então, se nós, aqui no mundo dual, não sentimos não sequer temos como sentir a verdadeira alegria. É isso que Jesus está nos dizendo. A verdadeira alegria é um atributo que vem da mente de Deus. A verdadeira alegria, ela é natural para quem está alinhado com a sua essência natural. E como nós somos criações de Deus, a nossa essência natural está em Deus. Estar em Deus é ser feliz. Por isso que ele diz aqui no 1:3, segui-lo, então, seguir a vontade de Deus é, portanto, a coisa mais fácil do mundo e a única coisa que é fácil, porque não é do mundo, é, portanto, natural. O mundo vai contra a tua natureza, estando em desacordo com as leis de Deus. Então, mais uma vez, vemos aqui a metafísica nos explicando que Jesus não está falando
a consciência individual que nós pensamos que somos. Jesus está falando aquela parte nossa, da parte da nossa mente que é eterna e imutável e que pensa que está aprisionada dentro de um sonho de individualidade. Então, Jesus está nos explicando aqui que se nós conseguirmos transcender a ideia da individualidade e aceitarmos sair do investimento na individualidade e na mente aceitarmos a verdade, isso se torna a coisa mais fácil do mundo a ser feita, porque é simplesmente natural. Natural é fazer a vontade de Deus, porque essa é a nossa vontade, porque nós fomos criados através dessa vontade. A nossa criação, ela só se deu porque nós concordamos em sermos a extensão do próprio Deus. Então, quando nós pensamos em separação, ou quando valorizamos, como temos investimento no mundo, nós estamos sendo antinaturais contra nós mesmos. Estamos ferindo o nosso próprio ser. Então, não é o mundo que nos fere, é a nossa decisão de negarmos a nós mesmos e negarmos a Deus que nos fere. E só que isso está escondido na nossa mente porque nós tentamos fugir da culpa que isso causa, quando nós nos descobrimos que nós mesmos nos ferimos, e assim o mundo foi projetado como uma desculpa para agora o mundo externo nos ferir, para a doença no corpo nos ferir. O ego nos deu um corpo para parecer ter um início de vida e um fim de vida, e que a vida é esse intervalo que o corpo existe, e dentro dele, então, nós identificados com isso, para nós projetarmos o oposto do estado de graça, projetarmos toda a tensão que é estar no mundo dentro das coisas do mundo. E o ego tem um propósito bem forte de ter feito assim, porque ele se perpetua enquanto nós não olharmos para isso e não vermos o quanto isso não é a nossa realidade. Então, como Jesus diz aqui no 2, a graça é o estado natural de todo filho de Deus. Então, o Filho de Deus é a imagem e semelhança do Pai. O Filho de Deus, ele é Espírito. E Deus lhe deu a mente para estender o Espírito. Então, o Filho de Deus, que é tão atemporal, eterno, quanto o Pai, esse está em estado natural, estado de graça. E como ele segue aqui dizendo, quando ele não está em estado de graça, está fora de seu ambiente natural e não funciona bem. É o caso do mundo aqui. O mundo todo aqui, ele está fora do ambiente, todas as pessoas no mundo que seguem dentro das leis do mundo, elas estão fora do ambiente natural e não funcionam bem, porque nós não fomos feitos para isso. Como ele diz aqui, ó, tudo que faz passa a ser tensão, pois ele não foi criado para o ambiente que tem feito. Nós simplesmente não fomos criados por Deus para estar num ambiente tal quanto nós fizemos no mundo. O ego fez o mundo, mas nós fizemos o ego. Então, por tabela, nós fizemos o mundo. Mas isso vai contra a nossa natureza. E por isso o estado de tensão. É por isso que nós não sabemos a verdadeira alegria, o que ela é. Portanto, não é capaz de se adaptar a ele e nem de adaptá-lo a si. Não há sentido em tentar. Então, não há sentido em tentar fazer do mundo o céu.
Não há sentido tentar corrigir o irmão se eu o vejo no ego. Não há sentido eu tentar mudar o mundo para parecer um céu aqui na Terra. Porque isso, de qualquer maneira, sempre vai gerar tensão. Porque nós estamos fora do nosso lugar. Lembrando que o nosso lugar é cientes dos nossos pensamentos na mente. Não tem nada a ver com a experiência física, o que Jesus está falando aqui, porque o físico, na verdade, atualmente, na condição atual da mente, é a nossa sala de aula, é nosso instrumento de comunicação, mas sequer é real. Embora que ainda necessitamos dele para aprender a voltar de novo a saber do nosso ser, para nós voltarmos de novo ao estar, a ter consciência do estado de graça, que é o que nós somos quando nós temos nossa mente voltada para Deus. Mas ter a mente voltada para Deus, o preço disso é não acreditar mais no mundo. Isso é um sacrifício? De forma alguma. Como que pode ser um sacrifício nós deixarmos para trás alguma coisa que só fere? E Jesus segue aqui dizendo: um filho de Deus só é feliz quando sabe que está com Deus. Então, na nossa mente certa, nós, como tomadores de decisão, nós só podemos ser realmente felizes quando nós estamos em paz com Deus, com a nossa mente em Deus. Esse é o único ambiente que ele não vivencia, em que ele não vivenciará tensão, porque é o seu lugar. É também o único ambiente digno dele, porque seu valor está além de qualquer coisa que ele possa fazer. Então, o que nós fizemos? O mundo todo, toda essa dualidade, toda essa ideia de projeção de um mundo que surgiu a partir da crença de separação de Deus e que culminou com o Big Bang, com o mundo físico, tudo isso não é ambiente digno de um pensamento de Deus, do Filho de Deus, porque Deus não o criou para a dor e para a separação. Deus nos criou para a alegria e para a unicidade e para nós estendermos o seu reino e não separarmos o seu reino. Então, Deus desconhece aquilo que não é a verdadeira alegria. Então, Deus desconhece o nosso estado de sofrimento e de dor, mas para nós, enquanto nós não aceitarmos de volta a nossa condição em Deus, o estado de dor é muito real. E é disso que se trata a expiação, de desfazer a crença de que isso seja real. Jesus até faz um apelo aqui no terceiro parágrafo para nós olharmos de volta para o mundo que nós fizemos, ver se ele é digno de um lar de um filho de Deus. Será que as coisas que acontecem dentro do mundo, elas são dignas de um Deus de puro amor, um Deus que só cria o que é bom e belo e o que é a sua imagem e semelhança? Como ele segue aqui dizendo, protege a sua paz e irradia amor sobre ela, mantém seu coração intocado pelo medo e lhe permite dar sempre sem qualquer senso de perda. Então, é óbvio que o mundo que a percepção individual vê através dos sentidos físicos não é a criação de Deus, não é o reino de Deus. E estando com a consciência fora do reino de Deus, nós não vamos reconhecer o estado de graça que é a nossa realidade. Então, por isso que Jesus faz esse apelo para que nós voltemos a buscar aquilo que nos faz felizes. Como ele segue aqui, então, Deus ensina que dar é a sua alegria e que o próprio Deus lhe agradece pelo que dá. É uma pergunta se o mundo nos ensina que dar é fazer feliz e que o próprio Deus se alegra nisso, esse é o único ambiente em que pode ser feliz. Então, onde dar a todos
igualmente e ver a todos em igualdade é a única condição na qual nós podemos ser felizes. Percebam de novo que isso só é possível dar, então, um pensamento, estender o amor, o que aqui no sonho significa ser esse canal de bênçãos. Então, dar o que a coisa mais semelhante que nós temos aqui no mundo do, do dar do reino de Deus, ou do criar com Deus, é o perdão. É dar, então, a outra face, dar a face perdoada ao irmão. Esse é o único ambiente no qual nós vamos voltar a conhecer de novo a verdadeira alegria. E esse reino que realmente é feliz, esse reino do perdão, como ele diz aqui, nós não podemos fazer ele, porque ele não foi feito por nós. Ele foi feito por Deus, e é dentro do sonho, o Espírito Santo fez a partir de cada coisa separada do ego, o Espírito Santo fez esse reino como contraparte para cada coisa do ego. Então, através do perdão, nós acessamos esse reino que não foi feito por nós, mas foi feito para nós. Então, o estado de graça é natural, mas não é nós que fizemos o reino que é feito pelo estado de graça. Isso nos é dado. E Jesus, ele faz um apelo aqui no quarto parágrafo, para nós nos lembrarmos que ele nos ensinou, ele nos escolheu para ensinar o reino ao reino. Jesus nos escolheu para nós ensinarmos o reino ao irmão, porque essa é a forma que nós vamos saber do reino. E esse ensinar ao irmão, Jesus não está falando aqui de sair palestrando mundo afora, ou de sair doutrinando o irmão. É, em primeiro lugar, reconhecer dentro do irmão aquilo que nem o próprio irmão ele não sabe, mas que é a sua realidade. Olhar além daquilo que o irmão pensa que é, transcender a crença da separação e ver no irmão o Cristo, ver além. É isso que significa, então, ensinar o reino ao reino, porque é dessa forma que a nossa mente vai aprender a reconhecer de novo que é o Cristo. Não há outra forma. Então, a única forma de saber, de nós voltarmos a saber que nós somos luz de Deus, é nós vendo a luz no irmão. E nós vemos a luz no irmão sempre que nós decidirmos olhar para o irmão através do Espírito Santo e não do ego. O ego, ele nos ensinou a conhecer um mundo que não é digno de nós, não é digno das crianças de Deus, não é digno do próprio Deus, então não é digno do Filho de Deus. O Espírito Santo, ele nos ensina, então, a voltarmos de novo a saber do reino de Deus, que ele é um estado de graça, e isso é uma condição mental. Não tem nada a ver com o que esteja acontecendo fisicamente no mundo, ou no mundo físico, mas sim com a mentalidade que observa o mundo. Então, nós já tínhamos dito da última aula, nós reforçamos bastante o quanto nós precisamos nos separar ou dissociar desse ser físico que nós acreditávamos ser, é esse que tem a identidade, que tem documentação, que tem CPF, que nós acreditamos que é um ser físico e psicológico, e sim nos tornarmos observadores do tipo de mentalidade que estamos mantendo na mente. E então colocar a nossa vigilância só no Espírito Santo, porque aí nossos pensamentos serão naturais. E esses pensamentos naturais é que propiciam que milagres venham a cobrir o mundo, porque o mundo, ele foi feito para o sofrimento.
ele foi feito para a dor. O mundo não foi projetado para ser uma extensão do céu. O mundo foi feito em oposição a Deus. Então, ele se opõe a tudo que é realmente feliz. Então, o mundo jamais nos fará felizes, porque o mundo não oferece aquilo que é digno de nós, do ser que Deus criou e que Ele ama e que guarda em sua mente. Por isso que nós precisamos, então, voltar a saber disso para escolher ao Espírito Santo e como que o Espírito Santo faz no mundo para permitir que os milagres venham ao mundo, que os milagres cubram aquilo que foi feito pelo ego para ferir, para nos trazer dores e sofrimentos. O Espírito Santo, a forma dos milagres se estenderem nós perdoando ao mundo pelo que ele não fez. Perdoando ao mundo porque parecia que ele estava seguindo a um propósito do qual nós concordamos, mas que não é a nossa real vontade. Então, nós estivemos enganados quando acreditamos no mundo e voltar de novo para. E nesse engano, nós acreditamos numa mentira. O ego mostrou uma mentira, nos mostra no mundo uma mentira, porque o mundo não foi criado, ele foi feito, ele foi projetado. A verdade, como ele diz aqui, ela continua sendo verdadeira em Deus. E dentro do sonho aqui, como ele diz aqui no 6, nós até podemos questionar o que é a verdade, porque nós esquecemos o que é a verdade. Mas a verdade, nem por isso, nem porque nós esquecemos dela, ela deixou de ser verdadeira, ou ela deixou de ser real. Assim como as nossas criações reais. As nossas criações aguardam pelo reconhecimento de nós voltarmos a reconhecê-las, e Jesus também explica aqui nesse parágrafo no 6, que nós não conhecemos as nossas criações porque nós não conhecemos o nosso irmão, porque as nossas criações nós fizemos na mente junto com o irmão, porque só há uma mente. Então, tudo que nós fizemos com o irmão. Não conhecendo o irmão, nós não conhecemos nossas criações. Não conhecendo nossas criações, nós não conhecemos a nós mesmos. Não conhecendo a nós mesmos, nós também não conhecemos o reino de Deus, não conhecemos a Deus. Então, realmente, para nós voltarmos a saber do estado de graça, nós precisamos voltar a reconhecer o irmão pelo que ele realmente é. E assim nós vamos conhecer as nossas criações. Ele até fala que também nós, como co-criadores com Deus, isso foi feito na integridade da mente. Não existe cocriação individual com Deus. Não existe um fragmento de mente criando com a mente de Deus, porque Deus não reconhece fragmentos. Então, primeiro precisamos transcender a crença da separação. E para isso, precisamos voltar de volta à nossa mente e aceitar ao Espírito Santo. É Ele que nos mostra um reino de total estado de graça sem intenção nenhuma. E Jesus, mais uma vez, ainda reforça aqui no final que nós não podemos negar parte da verdade. Nós não podemos conhecer parte do céu e parte da separação. Então, quando nós vemos num irmão, quando nós aceitamos olhar a lei e ver o Cristo, nós vamos ver o Cristo em tudo e em todos, porque assim como nós percebemos lá fora, assim como nós aceitamos ser verdadeiro, assim é para nós. E é assim que nós vamos voltar, então, para saber, voltar de novo a estar cientes do estado de graça da nossa mente, que é
absolutamente natural, mas que nós esquecemos e que realmente precisamos voltar a estar cientes, mas para voltar a estar cientes, esse reino do estado de graça, todos os irmãos estão juntos deles, todos os filhos de Deus. Então, tudo que nós vemos separado faz parte desse reino. Como ele conclui, então, conhece então os filhos de Deus e conhecerás toda a criação. Conhecendo toda a criação, a nossa mente saberá de novo do estado de graça, que é o estado de céu e que é o único estado natural da nossa mente. Tudo mais que se opõe ao estado de graça veio a surgir com a crença de separação, permitindo ao Espírito Santo lembrar a nossa mente da unicidade do reino, isso através do irmão, a nossa mente voltará a experienciar esse estado de graça, porque ele nunca saiu de nós. Ele nunca foi embora, nós só deixamos de estar cientes dele. Ele nunca foi embora o estado de graça. Nós simplesmente o perdemos de vista e precisamos voltar a saber e para acessá-lo. E para isso nós precisamos escolher ver ao Espírito Santo, porque é através da visão do Espírito Santo que vamos ver a santidade no irmão e assim, vendo a santidade no irmão, saber da integridade do reino. Essa é a cura, é nessa direção que vai a expiação. E é com isso que Jesus, então, encerra aqui sobre o estado de graça, lembrando mais uma vez que o estado de graça não tem nada a ver com a condição do mundo, e nós podemos até nos perguntar, mas como que é possível viver o estado de graça num mundo onde só existe desgraça, onde só existe sofrimento e dor? De fato, é impossível estar ciente dos dois ao mesmo tempo. Então, quem vivencia com a mente curada o estado de graça, já não acredita mais em nada daquilo que a dor e o sofrimento onde a dor e o sofrimento estavam acontecendo. Porque a dor e o sofrimento e a tensão, ela é o resultado de quando nós estamos ainda insistindo em sermos antinaturais ou negando a paternidade a Deus. Estamos dizendo a Deus que existe um outro mundo que nós fizemos e que ele é verdadeiro. Então, nós podemos sim, como Jesus diz, ainda sendo funcionais aqui no mundo, mas sem investimento nas coisas do mundo, no estado mental, permitindo que a nossa mente vivencie o estado de graça, e nisso nós nos tornamos trabalhadores em milagres, que é o convite, o que Jesus nos escolheu para sermos trabalhadores de milagres. Não somos nós que fizemos os milagres, é o Espírito Santo, e ele o faz através da nossa mente, através da nossa decisão de abrirmos mão mentalmente de estarmos certos, porque dentro do ego estar certo é acreditar no mundo, e aceitarmos ser felizes, aceitar o estado de graça, e o ego até pode dizer, então, as coisas vão ser, ah, ah, vão ser, tudo vai se perder aqui, nós vamos, então, perder o controle das situações, e é bem ao contrário, os milagres cuidam melhor das coisas do que o ego havia projetado, porque o ego projetou tudo para gerar tensão mesmo, porque o ego não ama o que fez. Só quem vem do amor ama o que fez, e o Espírito Santo ama a correção que ele fez. E nós, estando na correção do Espírito Santo, nós vamos, dessa forma, voltar a ser naturais, voltarmos ao estado de graça.
Então, concluo aqui esse capítulo. Nós estamos, então, agora na interação. Alguma pergunta, algum complemento, algum comentário no nosso tema? É só chamar aí. Acho que o convite maior aqui é nós percebermos o quanto os pensamentos comportamentais não são nossos verdadeiros pensamentos. Nossos verdadeiros pensamentos são aqueles que nós nos permitimos pensar com o Espírito Santo, que transcende as coisas comportamentais, que está além das coisas comportamentais, e no Espírito Santo elas realmente são amorosas, e é dentro dessa mentalidade que se pratica o perdão, e o perdão, que é a substituição das coisas projetadas pelo ego para cuidar, então, da nossa sala de aula, que enquanto aprendizes, os milagres vêm a cuidar de tudo por nós, desde que nós, de fato, voltemos o nosso pensamento para o Espírito Santo, voltemos a pensar de forma natural. E para isso precisamos aceitar de fato que a separação de Deus não aconteceu, ou a culpa não nos permitirá irmos ao Espírito Santo. Então, a grande ferramenta do ego é olhar para o mundo e tentar dizer que nós somos culpados pelas coisas que estão acontecendo dentro do mundo. E nós podemos dizer, não, isso que está acontecendo, que está ferindo, é uma projeção do ego, não é uma criação real, apenas é uma projeção, e por isso, com o poder da minha mente, que eu outorguei ao ego para ele projetar, agora retiro esse mesmo poder e coloco de volta ao Espírito Santo para que ele traga a correção para aquilo que foi feito para ferir. Isso é uma oração de perdão. Isso é uma oração que nós podemos. Uma oração é uma forma de pensar, uma linha de pensamento que nós podemos usar para não nos sentirmos culpados quando nós nos damos conta das coisas do mundo, e em lugar disso, escolhemos novamente pela cura, porque só na cura é que podemos experienciar o estado de graça da mente. Alguém na nossa interação, por favor? Bom, não havendo necessidade, então, acho que de algo a mais, e para permanecermos nesse pensamento, para continuarmos nisso que o Espírito Santo nos trouxe, para internalizarmos que, porque isso tudo que nos foi dito, isso ressoa verdadeiro na nossa mente certa, e isso é motivo de grande alegria, nós voltarmos a saber disso, isso é liberdade, isso é voltarmos a ser felizes, e para nós vivenciarmos então isso, vou encerrando aqui então a gravação, mas que continuemos em pensamento, oferecendo ao Espírito Santo para que ele nos traga mais e mais disso, de modo a que realmente voltemos a ter a convicção e a certeza de que realmente queremos ser trabalhadores em milagres, e isso é perdoadores, sermos os perdoadores ao invés dos filhos da culpa, de filhos de sofrimento. Escolhemos ao Espírito Santo. E com isso, então, eu vou encerrar aqui a gravação. Gratidão,
a Jesus por nos trazer esse conteúdo nessas lições maravilhosas.